5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Conversa Informal, no comando de Wagner Azevedo. Começa agora o programa Conversa Informal. Entrevistas, debates, notícias, utilidade pública e muito mais. Programa Conversa Informal. Apresentação Wagner Azevedo. Entrou aí? Entrou aí, né? Beleza. Bom dia! Bom dia, tinha que ter um sonzinho por trás. Isso, Isso aí, agora basta para eu continuar. Muito obrigado. Entrando no ar, como sempre, enrolado ali, pelo amor de Deus, mais um programa Conversa Informal. Comigo, Wagner Azevedo, e o meu comentarista, diga-se de passagem, o mais gabaritado da Rede Aurora de Comunicação, Guilherme Vasconcelos. O cara é economista, o cara é fisiculturista, o cara é ativista, o cara é um monte de coisa, né? Torcedor, não é taxista. Torcedor do Goitacás ali, a camisa ali, ele é filho de Tunico Pereira, pra quem não sabe. É, meu pai, eu tenho Pereira no nome mesmo. Aí, ó, parente, tá tudo em casa, Muito bom dia a todos os espectadores, e depois aí eu vou pedir pro operador soltar o hino do Goitacás, hein? Porque dia 20 é aniversário do Goitacás Futebol Clube, 107 anos. Amanhã tem clássico lá em Cardoso Moreira. Então, daqui a pouco aí, operador, você solta aí um hino do Goitão pra deixar o pessoal feliz, hein? É verdade. Temos aqui o nosso... É pastor? O senhor é pastor mesmo? Sou pastor também. Pastor Jefferson? Sim. Pastor universitário? É universitário também? Também, né? Também. Tá certo aí, ó. Tá crescendo o negócio aí, ó. O negócio aqui tá ficando bonito. Tá vendo, Bruna? O negócio aqui tá... Igreja Batista, né? Pastor da Igreja Batista. Tá vendo, Bruna? A gente não tem só política, não. Tem cultura, religião, temos tudo aqui. Isso é uma verdadeira conversa informal. Tá vendo? Nosso amigo Leandro de Souza dando risada aqui. Deve estar dando risada, dando bom dia, dando risada. Porque eu tava ajeitando a câmera ali, Leandro. Aí apareceu a ponta da barriga ali, ó. Meu amigo Eric Peçanha, o gordinho mais charmoso da... É gostoso? Não pode falar isso aqui não, rapaz. Isso? É, tá doido? Já falou também, né? Ô, meu gordinho, eu posso chamar ele de gordinho porque eu sou gordo. Então um gordo pode falar com o outro. O resto que falar aí Lugar de fala. é bullying, tá ouvindo? Gordofobia. Teve uma mulher que praticou gordofobia com o nosso amigo Edmar, né? Lá na negócio da Polícia Federal lá, não foi? Doideira. Hoje nós teríamos... Né? Deu bom dia, pastor Jefferson. Pastor Jefferson, fala aí. Olá, bom dia. Desde já quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os colegas e aos ouvintes também, meu bom dia. E dizer para estar aí conectado conosco aí nesses próximos minutos aí, para a gente debater assuntos aí de interesse da nossa cidade, né? É verdade. Nós tínhamos hoje um tema, né? E aí a bancada aqui veio preparada mesmo. Olha ali, olha. Livros, artigos, né? O Felipe tá lá do outro lado, lá, mas o Felipe... Inclusive o projeto de lei também. Aí, o projeto de lei... Que... Inclusive o Felipe tá lá fora, lá, né? Ele veio preparado para debater sobre a questão do projeto do... Um projeto de uma folha. Projeto de uma folha, né? É bem elaborado pra caramba. Um projeto de lei aqui do deputado Vladimir Garotinho, né? Em transformar a nossa cidade em semiárido. Aqui, ô gordinho gostoso, tem como botar uma enquete aí? Bota uma enquete aí. Você concorda em transformar Campos em semiárido? Bota aí, eu quero saber a opinião do povo enquanto a gente debate os outros assuntos aqui. Caramba, hein? É que afinal de contas a semana... Felipe vai te falar aí, por favor. A semana foi uma semana característica de semiárido, né? Bem quente, né? Muito com frio quente, à noite.
Chegamos a 13 graus e meio. Isso, né? A sensação ali na pele. No Nordeste é assim também? Chuvas, né? A gente... Bastante tempo que não vê chuva, pouquinho, né, mas no Nordeste é frio assim de noite mesmo? É verdade isso? Cara, eu sei lá, eu acho que o deputado Nordeste deveria muito. fazer uma turnê, né, com os campistas, para os campistas pelo menos saber, né, a diferença do semiárido nordestino para a região aqui, né? A gente observar lá, passar lá uns 15 dias lá. O semiárido lá, pelo de história, ó. Eu falei com o pai de Eric aí, Edmar. Eu falei, Edmar falou, gente, vocês estão falando bobagem aí. Pra ser bem. Não é o perfil dele falando que a gente tá falando bobagem, né? Falou que a gente tá falando merda mesmo. Vocês estão falando merda aí, né, rapaz? Tem que ligar pra ir pra corrigir. Eu falei, Edmar, o nome não me soube, não. É porque eu queria muito conhecer aqueles rios intermitentes, né? Que ficam tudo rachados, né? Sem água, né? Porque aqui em Campos eu só vejo o Rio Paraíba, o Muriaé, os rios daqui nunca ficam rachados. A questão que? lá Tá rolando? Publica, rapaz! Até tem uma contradição aí que é importante, que o semiárido lá nordestino, a questão não é falta de chuva também. Se você compara o índice pluviométrico do Nordeste com outras áreas do resto do mundo que tem características desérticas, tem até muito mais chuva. Tem muitas vezes 4 vezes mais. Não é por isso que é um semi, não? Mas o semiárido tá ligado à questão da evaporação da água. A justificativa é a evaporação, que é a incidência da luz ele tá solar. dando risada lá. É um brincalhão, né? É porque se fosse árido por completo, não seria um semi. Seria um deserto, né? Não chegou na final, ficou nas semis. Aí então a questão é que não consegue manter, exatamente isso, não consegue manter a água, como é que a gente pode dizer? Estocada, exatamente. Baixou a Dilma Rousseff aqui agora e eu quero estocar o vento. Mas alguém tem essa tecnologia? De fato, né, pegando os dados mundiais, ele de fato, ele é considerado uma região... comparado a outros países, ele até não pode ser considerado uma região com problema de chuva. Só que, para nossa classificação, o semiárido é aquela região que tem um índice pluviométrico anual entre 200 e 400 milímetros anuais. E ó, calma aí que entrou um expert aqui no assunto aqui, ó. O Rafael Martins entrou aí e falou, ó, só baboseira. Ele tá achando que estão falando um cara de bobagem aqui, sei lá, tá por aí, ó. O cara é ex. Mandar um bom dia aqui pro nosso amigo. O bom é ele vir aqui, né? Pô, tá convidado, Rafael. Tá convidado. Explica ali. Explica, pode explicar aí. Pode ligar também, Rafael. Fica à vontade aqui. Aí, aqui você tem canal aberto, ó. 3704-1313. Aí, ó. Isso aí. Às vezes a gente também não sabe de tudo. Claro, ninguém sabe. Ninguém sabe tudo. Primeiro que eu não sou especialista, né? A gente tá aqui em cima de informações da UFRJ, da UENF. As informações que nós temos são estas. Não, e é interessante. Por exemplo, a precipitação pluviométrica de 1976, a média de 1976 até 2006... né, que deu em média 900,6 milímetros anual, e de 2007 até 2019, por exemplo, 2007, segundo a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus daqui de Campos dos Goytacazes, em 2007 nós tivemos um total anual de 1.234,7. Bem superior à média, né? Não é? E este ano, 2019, até o mês de agosto, nós já somamos 420,6. Isso. Não é? Então a questão é a gente ter outras informações, né? Porque a gente não se coloca aqui como paladino da verdade, né? De querer colocar acima. Exatamente. A questão é justamente fomentar ideias, né? Colocar os munícipes a par da situação e querer discutir a ideia. Isso. É verdade, ó. Temos aqui o nosso amigo Daniel Carlos também, do programa Se Liga na Fita. Temos também aqui participando conosco aqui, né, o Germano Quiabo Santos.
nosso amigo Rodrigo Rezende. Rodrigo Rezende, que é aqui do churrasquinho ali da emergência do Ferreira Machado. Sempre nos dando a moral. O Rafael Martins, né? Que é o... nós estamos falando só baboseira aqui. Mas o negócio é esse, Rafael. Liga pra cá e nos ilumine com o seu conhecimento, pra gente parar e falar baboseira. Isso. Rodrigo Rezende perguntando, e os pontos de integração do primeiro-ministro? Deu ruim, dando risada. A Sol Almeida. Ô, Eric, vamos parar a conversa aí, por favor, que tá atrapalhando aqui. E vamos fazer o seguinte, compartilhe nossa live nos grupos aí. Bruna, compartilhe nossa live. O Rafael, compartilhe nossa live pra gente falar mais bobagem para mais pessoas. Rodrigão, compartilhe nossa live. Vamos levar o programa Conversa Informal. O Eric, tá ouvindo eu falar? Esquece, Germano, vou pedir pro Germano se retirar do negócio aí. Compartilhar Mas a aí, live o no Wagner, WhatsApp. Tá com a nossa live ligada? Felipe, tá com a nossa live ligada aí? O interessante... Compartilha a nossa live, por favor. Pastor Jefferson, compartilha nossa live aqui, ó. Aqui, ó. O Daniel Carlos, nós sugerimos um tema a ele, porque isso é bacana que vocês vão ver agora. Nós vamos falar do semiárido, pode aguardar que nós vamos falar, nós vamos ter um programa só para falar disso. Edmar Pitac, que deveria estar aqui hoje defendendo a tese dele sobre o semiárido, não pôde estar aqui. Teve que um compromisso de negócio. Porque, para quem não sabe, Edmar Pitac é empresário, rapaz. É empresário, é agricultor, o cara é fera, meu irmão. O cara é multiface. Isso aí, meu irmão. O cara é empresário, agricultor, é um monte de coisa. Caminhoneiro, fez o exame toxicológico, deu negativo o exame do Edmar. Edmar não é usuário de droga, não. Então, vou respeitar o cara aí, ó. Tá aqui, ó. Então, vai hoje lá no churrasquinho. Hoje eu vou, Rodrigo. Ó, o Daniel Carlos tá falando aqui, ó. Vocês já ouviram isso? Felipe, olha pra cá, Felipe, você que tá aí. Você que é novo. Igor, você também é novo. Eric, eu não acredito que alguém olhou pra cara dele e disse isso pra ele, não. Mas vamos lá, Guilherme também é novo, Vocês já ouviram a seguinte frase na juventude de vocês? Há 5 anos atrás. Meninos, estudem, façam alguma coisa. O futuro pertence a vocês. Vocês já ouviram essa frase? Já. Pastor Jefferson, quando tinha na cidade assim, não é muito diferente. Você deve ter uns 39. 39. Acertei em cheio? Quase. Pelé falou quase. Você tá com quantos anos? 36. Quase que eu acerto em cheio aqui, ó. Ouvimos a vida inteira. O futuro pertence aos jovens. Quem não ouviu isso? Me diz quem passou pela juventude e não ouviu isso. Isso tudo aqui um dia vai ser de vocês. O problema é deixar os jovens chegar lá? As raposas velhas da política permitiram que isso acontecesse? Eu não vi o futuro chegando até a gente. E outra, que futuro é esse que estão deixando pra gente? O que essas raposas velhas da política estão deixando pros nossos jovens no futuro? Pensando nisso, o programa Se Liga na Fita, que é um programa muito voltado para essas questões, né? De juventude, temas polêmicos, né? Da juventude, vai estar realizando no dia 7 de setembro um programa muito bacana. O tema do programa vai ser: o futuro pertence aos jovens. Será? O problema é que a gente nem tem tempo mais para esperar o futuro, né? O futuro é agora. O futuro é agora, né? Então, é agora. A gente vem com essa ideia aí de que... Ontem eu estava conversando sobre qual é a nossa visão de mundo, né? E sobre essas questões que passam pela cidade, pensando a cosmovisão, né? Um assunto filosófico, teológico, filosófico, que é interessante. Alguns são muito fatalistas, né? Acham que não existe futuro e que tudo está fadado mesmo a cada dia ser pior e que não existe uma expectativa de reformas e de podermos viver dias melhores. Um tema que a gente precisa se debruçar. Vai ter um debate interessante. Eu falo daquela música do Rafa que fala que o novo nasce velho, né? Então a gente tem uma questão aí de realmente tentar uma ruptura. Qual a possibilidade hoje da gente romper
com as estruturas que continuam determinando o nosso futuro do mesmo jeito que ele era determinado há 30 anos atrás. E aí vem uma pergunta. Qual será a solução para romper essas estruturas? A ruptura eu tenho umas ideias aí. Tem, Guilherme tem as ideias aí, ó. Essas ideias do Guilherme têm que ser debatidas, terão que ser debatidas. Nós temos que debater ideias. Eu costumo dizer às pessoas a seguinte coisa, olha, direita, esquerda, pensamento de um monte de gente lá de trás, eles podem se encaixar para embasar uma linha de opinião, mas não deve ser um critério decisivo em nossas vidas. Vivemos em tempos diferentes e nós crescemos acreditando que política e religião não se discute. Mas discute, você não discute com um fanático, com um doente lá que o cara pode fazer o que for que não vai mudar a opinião. Nada mais político do que a religião, né? Nada mais político, até mesmo porque eu considero a religião muito cultural. Não adianta dizer que Papai do Céu vai descer aqui e vai condenar o cara lá do Marrocos porque ele tem meia dúzia de mulheres se ele puder bancar. O cara cresceu acreditando que ele podia fazer isso. Qual é a culpa que ele tem? Esse debate aí da religião é mais profundo. Porque tem a discussão também da verdade, né? Se a verdade ela é absoluta, se ela é relativa, né? Passa por essas questões todas, né? E mais uma vez bate nessa questão da visão de mundo. Como que você enxerga o mundo? A maneira que você enxerga o mundo é a maneira que você vai viver. Você é o que você crê. O que você crê é o que você faz no seu dia a dia. Como você vai operar o mundo, né? Isso. Então, isso aí é importante até pra gente discutir mesmo, já voltando ao tema e ligando ao tema da semana passada, que é exatamente o município, né? Campos dos Goytacazes vem, no período agora mais recente, sofrendo bastante com as questões de infraestrutura. E aí, infraestrutura, a gente fala do transporte, a gente fala da saúde, fala da situação dos servidores municipais e das possibilidades de uma transformação, que exatamente aí entra no ponto do projeto, que tipos de interesse, né? É importante a gente discutir também, não só o projeto, mas o que está por trás do projeto, que tipo de interesse, a quem vai servir. A gente tem uma possibilidade de identificar e de dar o crédito também, porque a gente também não está aqui só para falar de coisa ruim. A gente tem que falar da luta dos agricultores. Mas se para os agricultores isso for uma iniciativa do bem, por que não falar bem? Agora, eu preciso de uma base para isso, eu preciso entender o que está por trás. Isso. Tem como falar só de... Porque quando eu falei do fatalismo, eu fico com a impressão que às vezes a gente quer criar o caos para depois se apresentar como salvador, né? É o quanto pior, melhor. Então, são estas questões... Eu não ataco indivíduos, eu ataco ideias, né, ideologias. Eu me proponho discutir justamente isto, não é? Através da discussão você chega a um senso comum, né, ou perto do que poderia ser, né? Vamos voltar agora aqui ao nosso tema de hoje, né? O nosso tema de hoje é o caos na cidade de Campos. Tivemos uma semana aí... Agitadíssima, né? Poderíamos até estar tratando do semiárido sem o Edmar, embora eu não acredito que seria feio, porque só teria gente para bater, para né? bater. A gente precisa dos dois lados. Então a gente acabou não... Aí seria um besterol de fato, né? O Rafael Martins ia falar, aí não vale, né? Não vale, isso aí. Então a gente... vamos deixar o debate para a semana que vem. Vamos deixar o debate para semana que vem. Vamos tratar do que aconteceu. Primeiro ponto, né? Enfim, as vans começaram a rodar. Porém, né? Como já havia sido noticiado aqui, me pareceu que o sistema foi colocado às pressas, né? Sem algumas contramedidas necessárias, né? Para que ele pudesse funcionar de fato com perfeição. Não perfeito, porque nunca vai ser, né? Vai estar sempre faltando, mas próximo. Próximo disso. Por exemplo, falei aqui, na minha concepção, aí eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não. O Quintanilha, antes de retirar as vans, tinha que chamar os empresários dos ônibus. Olha só, tô te dando 30 dias
para vocês, nesses 30 dias, apresentar todos os carros de vocês aqui e só sair da garagem com o certificado de vistoria de vocês. Pô, eu vejo uns carros rodando pra Goitacás, um carro cinza, um ônibus cinza, não tem nem a pintura da 3M, né? da prefeitura. MMM. Eu fiquei, que carro é esse, rapaz? Aí, ó. Da MMM, né? Então, a população precisa do transporte? Precisa. A população sofreu há anos com o transporte? Lógico, ninguém tá aqui para dizer o contrário, não. A população sofreu há anos com isso. Te vendo essa disputa van e ônibus, não é de hoje. E não existe só aqui, né? Existe em todo lugar do Brasil, tem essa discussão, esse debate. O transporte público, ele tá em processo de falência há anos e no mundo inteiro, pô. Várias são as alternativas. Voltou? Voltou? Tá funcionando? Tá, beleza. Várias são as alternativas que outros países, outros gestores, né, tentam implantar e às vezes não estão sendo bem sucedidas. A gente vê e reclamações, você vê, na França, o transporte público na França é bom? Tem gente que vai falar Tem gente reclamando do transporte público na França, rapaz. Dá uma voltinha, bota ali no Google ali, transporte público na França, que você vai ver que tem gente batendo no transporte lá. E ó, diga-se de passagem, o transporte lá é maravilhoso, hein? Cada lugar vai ter... É porque é perto que a gente não tem aqui, talvez. Um problema é que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sempre é mais verde. O outro problema é que o ser humano nunca está satisfeito com nada, né? Agora, você falou aí, eu acho interessante o que você falou quando você fala que outros têm buscado também, têm criado meios também para resolver o problema. Você citou a França e outros aí. Mas eu observo que Campos também fica sempre, nunca tenta ser original. Eu não observo Campos tentando achar uma solução a partir das necessidades de Campos. Sempre tentando achar uma solução, observando um outro modelo que nem sempre também atende a contento aquela região. Isto que eu acho estranho. É uma palavra de quem apenas observa. Há pouco agora eu estava em Cachoeira Itapemirim, com certeza. Os munícipes também da região de Cachoeiro devem reclamar também do transporte. Mas eu observei uma certa dinâmica que talvez nos falta aqui. Os ônibus, só um comentário, os ônibus da Sudeste lá são excelentes, tá? Os daqui não chegam perto de lá. Mas eles reclamam também. Eu tenho vários amigos tem vários amigos que fizeram faculdade comigo aqui na Universo, que são de Cachoeiro, de Mimoso, e de vez em quando a gente faz uma visita por lá, né? Pro lado lá de Cachoeiro, e fora que questões de trabalho também me levam até o município de Cachoeiro. E eu acho super bacana, meu irmão, o transporte lá. Só que comparar Cachoeiro com Campos é ruim porque Cachoeiro é do tamanho de uma ervilha, né? Comparado a Campos, né? Não, fazer as comparações, talvez em termos de territoriais, essas questões, talvez não valha. Entretanto, a tecla que eu estou batendo, é que o município deve olhar as suas especificidades. Nós somos um município que estamos cercados de regiões rurais, então a gente precisa olhar as especificidades do município. Exatamente. Como que nós podemos ter transporte eficiente, com eficácia, que possa atenuar, né, as dificuldades, porque a gente sabe de lugares que tem dificuldade de transporte, o transporte não chega àquelas localidades. Rio Preto agora recente andou com problemas gravíssimos de transporte. Temos problemas de transporte ali no 4º distrito, naquela região ali de Baltazar, não tem transporte ali. Então, o município parece que só enxerga, só faz uma política de transporte para inglês ver, não é? Mas não tem para o munícipe sempre fica refém das suas necessidades. Então, quando
você pontuou uma coisa que é interessante, e aí a gente entra num debate que é muito grande dentro das políticas públicas, e não só dentro das políticas públicas, mas vai passar por todas as ações, né, governamentais, estatais, que é o tal do modelo. O que é um modelo? O modelo, ele é uma redução da realidade, é uma abstração, né? O melhor exemplo é o modelo da passarela. A mulher na passarela, o homem da passarela, o LGBT, enfim, é um modelo, e como um modelo, ele é um resumo da realidade, ele é uma imagem. Não significa que você vai sair na rua e vai ver todo mundo igual àquela modelo. Então o modelo, ele é só uma representação, ele é uma abstração que não considera todos os fatores que a realidade tem, né? Você faz um reducionismo da realidade e reprograma aquilo. Então, quando você fala, por exemplo, que Campos reproduz modelos, é exatamente isso. Não leva-se em conta as especificidades locais, e aí a gente, como economista, a gente fala muito dos modelos, porque os modelos econômicos, exatamente, você pega um manual de macro e um manual de micro, que são modelos, o que não vai ter lá é gente. Você vai ter lá modelos. Exatamente isso. Não tem gente, não tem ação tal, ação X. Você vai ter representações que são generalizações da realidade. E aí você pega um modelo de transporte, aqui o Felipe já sempre acompanha aí, sempre tentou mostrar que fugiu um pouco dessa prática, usou um modelo como uma referência e tentou aplicar. Aí parece que o caminho é por aí. Parece que o caminho é por aí. A gente pode também discutir as outras questões, mas quando a gente fala do modelo, e isso é muito importante falar quanto à região norte, noroeste, fluminense, porque as maiorias das ações que são realizadas aqui, principalmente no campo econômico, são baseadas em modelos. E esses modelos não levam em conta o passado do município, as relações institucionais, as relações políticas, que aí volta no debate lá que a gente estava tendo, né? Que pertence, o futuro pertence ao jovem, mas aí ele tá tomando pancada todo dia porque ele tá vivendo num modelo que não contempla a realidade que ele vive. Porque parece que o município, e não é de hoje, já é de anos, né? Meio perdido nessas questões, né? Primeiro, a gente observa que o município às vezes quer entrar onde não é chamado para entrar. Aquilo que ele deveria fazer, ele faz mal. E ele não permite aquilo que o outro deveria fazer bem, porque ele começa a querer ditar as regras daquilo que o outro, que seria especificidade muito própria do outro. Por exemplo, a questão das empresas e até mesmo a questão da van, eu observo que o município ele entra numa seara que não cabe a ele, de querer dizer para o empresário como que ele deva gerir a sua empresa. Então, eu observo que a prefeitura ela deveria estar ali como ente público apenas para fiscalizar o bom serviço e deixar o empresário também ter sua mobilidade também. O empresário ele não tem uma mobilidade até mesmo técnica dentro daquilo que ele pode oferecer também. O município sempre está dizendo para o outro o que ele tem que fazer, mas nunca ouve do outro o que nós devemos fazer. O que vocês têm para oferecer? Quando eu falo isso, eu falo baseado justamente nesses... Eu estive um período no Chile e eu observava a questão do transporte. Eu estava comentando ali em off há pouco que em algumas regiões, a região que eu mais fiquei, a 9ª região, as empresas de ônibus, ela tinha as suas rodoviárias particulares. Então, por exemplo, eu andava muito na aviação Biobío. Então, eu ia para ir pro terminal rodoviário Biobío. É particular, é deles. Não tem nada a ver com o poder público. Então, a questão da estrutura, banheiros, tudo é da empresa. A empresa que é responsável e funciona. É isso aí que tem que saber, se funciona. Eu não sei se isso daria certo aqui. É aquela questão da especificidade. Lá tá dando certo. Agora aqui, eu vejo essa questão do querer
sempre fazer a questão grande de querer impressionar, mas fica apenas naquele campo ali da sala muito bem arrumadinha, mas as dependências da casa uma bagunça. O que nós temos analisado, a cidade essa semana, e aí o motivo do tema, a cidade se tornou um caos verdadeiro. Se tornou um caos verdadeiro. Tivemos uma batalha dos permissionários de vans ali em frente à Câmara de Vereadores. Todos os dias. Todos os dias da semana, os caras acamparam ali na frente. Tivemos de supetão a implantação de tendas para servirem de abrigo, né? Para a troca de condução desses passageiros que vão vir no sistema alimentador, vai passar do alimentador para o tronco, né? Que é assim, vai ser um alimentador vans, tronco, ou melhor... Sistema tronco alimentador. Sistema tronco alimentador. Isso aqui tá ruim pra caramba. Vamos ter que fazer uma vaquinha aí. Funcionando? Não, já funcionou? Tá funcionando? Tá beleza, relaxa. Implantaram, né, umas tendas ridículas em alguns pontos aí. Tipo assim, pô, cara, esse tempo todinho que começou a falar, já deu tempo de ter feito uma licitação para uma empresa construir os terminais, fazer... Cara, mas olha só, essa não é uma crítica que vai para o governo atual, não. É uma crítica na questão de engenharia do IMTT que vem, desde lá de trás. Eu me lembro que um engenheiro teve a audácia de fazer uma ciclofaixa na Salubran ali em Guarulhos, onde na subida da ponte a ciclofaixa cruzava a cabeceira da ponte. Na contramão ainda. Na contramão. Onde eles arrumaram esses engenheiros? E aí, você começa com o sistema tronco alimentador. Beleza. Aí foi a minha crítica. Não chamou os empresários e falou assim, olha, vocês têm 30 dias para se adequarem ao novo modelo e todos os carros que vão trabalhar terão de passar pela vistoria. Só irão para as ruas aquele que tiver o certificado de vistoria. Iria impedir aquele ônibus que passou com a frente lá em cima e a traseira lá embaixo, e aí quebrou no meio do caminho, fechando tudo. Mas já sabia que isso ia acontecer, tava na cara ali, Iria evitar o número excessivo de ônibus que quebrou no primeiro dia de implantação. Iria evitar reclamações de usuários quanto a condições de carro. Pô, carros com lanterna apagada. Carros com pneu careca. Tudo isso poderia ter sido evitado. Mas, Wagner, os empresários estavam em situação falimentar. Beleza, mas ele podia vender a 4x4 dele, ele podia penhorar a casa dele. Mas olha só, ele é empresário do ramo. Ele tem que investir no negócio dele. Ele não pode simplesmente chegar, botar aquele monte de carroça que ele tem na rua e querer ganhar dinheiro com isso. Não pode, sabe por quê? A necessidade do povo não pode sobrepor as leis. E por lei, um carro não pode rodar com o IPVA vencido. Te pergunto uma coisa, pastor. Te pergunto, Guilherme. Suponhamos que um carro daquele batesse na estrada aí. Acredite que devido a estar num transporte público, no mínimo, o seguro de APP desses carros esteja em dia. E aí, bateu, aconteceu o pior, Deus livre e guarde, mas aconteceu. Vai fazer como? Vai recorrer a quem? Quem vai pagar essa conta? Se o carro está com 2015, a última vistoria dele foi em 2015, esse carro não está com seguro em dia. Nem o DPVAT, nem o APP. E aí, quem vai pagar essa conta? Então, no meu ver, pastor, o município errou quando implantou o sistema. Eu acho que a ânsia, eu não sei o que pode ter levado ao erro, mas a ânsia de botar o sistema para funcionar, porque é um sistema que eu considero excelente. Eu tô rezando para isso dar certo, que o que não pode é a gente continuar pagando essa conta do que vem. Só que, na hora de se implantar, errou. Então ele primeiro tinha que dar um prazo para os motoristas de ônibus apresentar esses carros e pegar seus certificados. Uma vez feito isso, ele iria ter noção
capacidade desses empresários em estar atendendo a demanda. Uma vez constatada essa capacidade, ele teria noção do que seria necessário para endossar essa necessidade. Olha, eu vou ter que arrumar aqui, eu vou ter que abrir para uma empresa de fora para pelo menos entrar com mais 100 veículos. E aí você teria um ônibus na sua totalidade, com condições de uso. Feito isso, ó, tá resolvido o problema dos ônibus aqui. Agora vamos na van. Olha, vocês têm 30 dias para resolver essas pendências aí. Ajeitar os carros, adesivar, instalação do sistema de bilhetagem e tudo mais, como foi feito. Porém, foi feito só das vans, tinha que ser feito lá atrás. 30 dias dos ônibus. Com 30 dias das vans, daria 60 dias. Em 60 dias era tempo suficiente para você estar com a empresa vencedora da licitação construindo esses pontos de apoio para a troca de veículos. Exatamente. Em locais previamente analisados, certo? Com a estrutura adequada para receber o munícipe. Porque você pensa assim, na ideia do projeto, esses munícipes, eles não vão ficar muito tempo ali. Show de bola, não vai ficar muito tempo. Mas você chega ali com uma diarreia ali, você faz como? Chovendo. Chega um período de chuva de campos aí, você faz como? Então, tem particularidades, tem necessidades específicas. Então, esse tempo seria suficiente para que tudo isso acontecesse. Mas o que foi feito foi o contrário. Olha, as vans param de rodar hoje, amanhã os ônibus estão na rua. Não, e a questão também que me parece hoje mais debatida e mais discutida, durante toda a semana foi apresentado esse ponto, né? Os trabalhadores que ganharam lá a licitação como permissionários. Que alguns já eram motoristas, né? Acredito que já tinham motoristas antes. Mudaram de linha, inclusive, sim, foram para outro lugar. Foi sorteio. Então, essas pessoas, esses trabalhadores ficaram impedidos de exercer o trabalho deles. E o Felipe, quando esteve aqui, até falou, né, Wagner, que até 30 dias a situação estaria regularizada e tal. Então, quem podia, se até puder esclarecer, o Felipe até se puder esclarecer qual foi o ponto, né, de demora, por que demorou tanto para poder os motoristas rodarem novamente onde eles ganharam a licitação, porque você tem um prejuízo enorme quanto à população. Você acaba sobrecarregando os ônibus que, segundo ele, né, quando começassem a rodar os permissionários, os ônibus parariam de rodar onde rodariam as vans. Então você acaba sobrecarregando o sistema para um atendimento que já deveria ter sido atendido pelas vans. Alimentação, a parte da alimentação, né, do transporte. Nós sabemos que o problema não é pequeno, é um problema grave, grande e grave, que tem consequências com desdobramentos justamente naquela questão até mesmo do desenvolvimento da região. Porque este amadorismo, ele assusta não só os munícipes, como qualquer um outro que passe ou pense em alguma coisa na cidade. Porque a questão da mobilidade, ela urge, né, quase que da necessidade, né, de uma urgência que nós já não podemos, uma cidade com mais de 500 mil de habitantes, ficar ainda debruçado sobre essas coisas tão amadoras. Porque quem sai de casa para trabalho, ele quer chegar no ambiente de trabalho. E o patrão também está aguardando a chegada do funcionário. Que por conta mais uma vez, desse amadorismo da secretaria, não consegue resolver a contento, trazendo prejuízos inúmeros, prejuízos econômicos mesmo para o município. Aí eu bato mais uma vez nessa questão
na questão que o Guilherme, o Wagner tocou há pouco aqui. Qual é o propósito disso? Será que quando eles pensarem em fazer essas... Não eles, quando eu digo eles, eu estou dizendo ao longo desse período da gestão anterior, ao longo desses anos que tem ficado complicada essa questão de transporte público, eu fico me perguntando qual é o propósito. O propósito é qual? É de criar mesmo uma confusão, uma falta de estabilidade para o munícipe. O munícipe, ele não sabe a hora que o ônibus vai passar, ele não sabe que hora que ele vai chegar no serviço, ele não sabe que hora que ele vai retornar para casa. Existe esse problema da frota sucateada. Se cobrou muito também agora aí desse proprietário de vans. Ok, tudo bem. Mas eu ainda, né, fomos surpreendidos ontem com essa questão aí dos pontos, né? Onde seria a região de entroncamento ali. E que na rodovia, na RJ 216, foi retirado. Foi instalado e retirado. Porque o DR emitiu uma nota que estaria mandando a fiscalização para lá, para que o município retirasse. Tudo porque o município não fez uma coisa básica, que era oficializar o órgão competente da necessidade da implantação. E aí se enviaria ao local uma equipe técnica para fazer um estudo de viabilidade de projeto. Só que nem teve projeto. Chegou ali, montou e acabou. São essas coisas, pastor, que a gente questiona no nosso município. E aí falamos no amadorismo. Seria um termo que o senhor utilizou aí, que eu vou fazer uso, mas não só para a questão dos ônibus. Vou fazer uso do amadorismo de nível generalizado. O nosso trânsito local, ele é de um nível amador surpreendente. Nós temos avenidas rápidas em Campos, avenidas rápidas, Arthur Bernardes, com mais de 10 cruzamentos. Não, ninguém aguenta. E aí eu falei que, gente, aquilo ali, o Onda Verde, essas questões só funciona quando você deixa de ter cruzamentos para ter acesso por agulha. A exemplo das grandes capitais. Não existe cruzamento em vias rápidas nas grandes capitais. É por isso que você, mesmo com sinal na Marcílio Martins, com a Arthur Bernardes, vira e mexe e morre alguém. Eu sou obrigado a achar que esses engenheiros são formados pelaquela faculdade Tabajara. Agora é Unisap. Pelas organizações Tabajara. Agora é Unisap. Porque é complicado, né? E quando você voltando à questão dos modelos, eu fiquei... ontem, inclusive, eu vi no Facebook alguém fazer um comentário da saudade, e ainda existe. Você roda pelo município que você ainda vê ainda as pracinhas com o nome lá, José Carlos Vieira Barbosa. Né? Então, talvez a galera precise dar uma volta e aprender a fazer pontos de ônibus, terminais, porque terminal que estão há 40, 50 anos aí, não é? E outros aí que foram construídos há 20 anos aí já não existe mais. Quantas vezes você viu substituir uma Marquise de ônibus aqui em Campos de 30 anos para quantas? Entra um governo, não, vamos botar isso aqui. Quanto? Mas custa 30 mil, mas na outra custava 40. Ah, tá, porque na outra custava 40, vai justificar botar uma de 30 agora, se ela não vale 10. Aí a gente vai gastar 70. A gente gasta 70. Olha, vamos mandar um alô aqui pro pessoal aqui, que nós estamos falando, e estamos esquecendo deles. E eles que fazem o programa, hein? Nosso amigo Alex Reis dando um alô pra gente aqui. A Cristina Fonseca. Nosso amigo Leonardo Arueira, que posterior ao nosso programa, né? Ele é o terceiro ou é o segundo? O segundo, né? Segundo. Terceiro, né? Tá aqui, ó. Balanço final. Isso. Depois é o Crer para Ver, logo após. A partir do meio-dia, com Leonardo Arueira. Após o nosso é o Crer para Ver, né? Com o Fabinho Almeida, vereador Fabinho Almeida. E depois teremos o Dr. Valmir Lima, botando o dedo na ferida. Esse é tenso. Combater ali é pra enfiar o dedão mesmo e rodar e fazer doer. Não é pra fazer carinho, não. Ele ali é pra pegar pesado, né? Nosso amigo Leonardo, Margarete Louvain.
O Rodney Souza dando um bom dia aos amigos da bancada. O Rodney diz assim, ó, Wagner, ao meu ver, o município trabalha de forma precipitada e incoerente. Basta vermos as estruturas que foram montadas na RJ 216. Com certeza, isso aqui a gente não tem dúvida. O Alex diz, tem uma pergunta para os convidados e para você, Wagner. Se a eleição fosse hoje e um de vocês fosse o novo prefeito de Campos, qual secretário vocês mandariam embora primeiro? Pô, mandaria todos. Sem brincadeira. O Rodney complementa. É uma reforma geral, existe no local uma passarela inútil que não é utilizada pela população devido à insegurança e seu tamanho. Mas os terminais de transição deveriam ser feitos próximo à passarela para dar vida. Olha aí, uma ideia excelente do Rodney aqui, gente. Ó, Felipe, os soldados que estiveram ouvindo, que for levar o recado pro nosso amigo Felipe Quintanilha, o Rodney deu uma ideia boa aí, ó. Que esses terminais fossem implantados próximos à passarela. Tem ali já no... a passarela tá ali, por mais que ela seja grande e inútil, tá ali. Tá ali. Então, isso é, a Kelly Santos sentando aqui, ó. Ó, se vocês, a esposa de vocês for dar um trato no cabelo, coisa e tal. Salão da nossa amiga Kelly, ó, top, 10. Kelly, vamos lá. Bom dia você também, bom dia a todos. Vamos voltar aqui aos nossos debates aqui, ó. Ô, meu gordinho, você já compartilhou a live? Não compartilhou, porque eu vi lá que eu botei. Compartilha a live aí, por favor. Compartilha a live aí. Você tá aí dando risada de conversa fiada e não compartilhou a live. Não, já respondi a pergunta, tirava todos. Não ficava ninguém. Talvez o progressista, né? Ele nunca gosta muito do tradicional, né? Daquela coisa ortodoxa. Mas existe um ditado comum entre nós, né, brasileiros, que fala que time que está vencendo não se mexe. Se o time estava jogando bem, começou a jogar mal, e nós estamos vendo que ele está jogando mal, então qual seria, aí eu pergunto ao Wagner, né? Qual seria a saída, Val? Você que é um torcedor do Goytacazes aí, o que você faria se você tem um time vencendo, esse time começa a perder, o que você faria quando você troca os jogadores? Calma aí. Como é que é? Time que tá vencendo, se mexe. Começa por aí. Time que tá vencendo, se mexe também. Então... Se mexe também. Não é porque tá vencendo que... Rapaz, mexer com você sempre é muito bom, cara. Porque time que tá vencendo tem que mexer. Por que não mexe? Tem que mexer. Tem que mexer, sabe por quê? Porque isso é uma dimensão interessante. E aí eu vou explicar uma coisa que é a lógica da economia, inclusive. A lógica da economia, ela é ex ante e não pós-festum. Traduz aí, cara. Ela acontece antes das coisas ocorrerem e não depois. Se fosse depois, por exemplo, o tal do ditado lá do livre mercado seria verdade absoluta. Porque o mercado se autorregularia. Só que você já viu alguém produzir alguma coisa e falar assim, vem cá, Jefferson, eu tô produzindo essa caneca aqui, quanto que você quer pagar pela caneca? Você já viu algum empresário, alguma grande rede de empresários fazer isso? Não. Os custos e o preço já tá decidido antes daquilo chegar no caminhão para sair da fábrica. Então, o time que tá ganhando se mexe porque a gente precisa saber ter uma noção dos possíveis efeitos de tudo que vai acontecer no jogo. E você tem que saber, se a gente tá ganhando, o time agora vai adotar uma estratégia de pressionar com bola alçada na área para tentar fazer um gol, alcançar um empate ou tentar pressionar o jogo. Então o time que tá ganhando se mexe. Inclusive, eu mexeria para saber quem que tá bom e quem tá ruim. Isso. Para que o bom não esteja levando ruim nas costas. Exatamente. Alguém pode cansar. Olha tem que mexer, tem que eu mexer. acho até interessante, né, os dois defenderem isso. Mas eu quero ver, né, o Goytacazes vencendo, né, o Flamengo. Ali nos 40 minutos ali do segundo tempo. Erro, não. Nos 40 minutos do segundo tempo, eu quero ver você tirar e botar o outro lá pra ver se é. Eu quero ver fazer. Isso aqui pode ser bom na teoria. Agora, na prática, eu quero ver você falar assim: não, eu vou fazer um teste aqui que eu acho que
o Goytacazes tá ganhando porque o fulano ali tá levando o time nas costas. Sai daí que eu vou botar você que tá no banco aqui. Quero ver. Não faz, não. Quero ver fazer. Não faz porque você vai ter que pagar a conta. Porque é isso daqui que eu venho batendo na tecla desde do sábado passado. Uma coisa é teoria. Outra coisa é a prática. A teoria, ela é boa? É. Agora, ela é boa desde que ela funcione na prática. Se o que eu estou propondo na teoria, por exemplo, pegar o gancho aqui do projeto de lei do Vladimir, ele tem um projeto, né? Aparentemente, é algo até interessante. Aparentemente, porque ele vai falar que, né, sobre recursos, né, que vai chegar, que vai chegar na mão do produtor rural, né? E a gente tem o quê? É esse ponto que o Edmar falou que é bom. Né? É bom. Mas o Frutificar também propôs também muitas coisas que não aconteceu. Ah, se lembra do Frutificar. Não é? Então, o que eu vou observando é o seguinte. Pra mim, eu sou desse cara, da prática. Pra mim, o que vai funcionar é o quê? É isso daqui que vai estar funcionando? É o que tá dando certo? É o que eu vou deixar. Eu não vou querer algo novo. Eu posso trazer algo novo como um projeto, um protótipo, alguma coisa ali que vai caminhar paralelo ali. Agora, eu destruo toda uma cadeia que está funcionando, eu tiro tudo que está funcionando e boto algo que eu vou ver se vai dar certo, que é o que tem sido feito ao longo desses últimos anos, não só no Brasil, mas em campo, no Brasil, no estado do Rio, no mundo, que faz parte de uma agenda globalizada, de uma ideologia que é cheia de teorias, mas que não funciona na prática. Calma aí, vamos pontuar as coisas aqui. Tá ficando gostoso aqui os dois. Pra mim, calma aí, deixa eu falar agora. Já falou bastante. Tá ficando legal, ó. Calma aí, fechar o raciocínio. Tô gostando. Que pra mim, ela vai esbarrar justamente nessa visão de mundo. Como que eu penso o mundo? Mas é claro, todo mundo tem uma visão de mundo. A diferença é, você vai operar o mundo a partir do seu próprio umbigo ou você vai operar o mundo a partir de tentar compreender parte dessa totalidade. Ele tem que ser funcional. Calma aí, vamos lá. Agora deixa eu falar. Vai ficando gostoso aqui o negócio. Outra coisa, você começou lá no início. Time que tá ganhando não se mexe. Beleza, na sua concepção é isso. Aí você citou um exemplo de um jogador. Um time tem quantos? Time de futebol, vamos lá, tem 11. Então, um jogador. A gente não tava falando, eu não falei em nenhum momento de craque do time, mexendo no craque do time. Troca falei os 11. Se mexe. Troca os 11 se mexe. Nos últimos não 40 pode, minutos. Mas não pode mexer ontem, só pode mexer 3. Então mexe nos 3. Mexe em 3. Mas olha só. Alguém vai pagar essa conta. Mexe. Deixa eu falar agora, você tá me interrompendo. Desculpa. Não te interrompi hora Isso vai dar problema. Então, olha só. O que aconteceu? Você usou um exemplo que é exatamente interessante para a questão dos modelos. Você partiu de um pressuposto, de uma realidade que ainda não se realizou, para poder dizer que esse exemplo cabe para descrever qualquer outra situação. Então, quando você pega, por exemplo, o time tá ganhando lá de 1-0, o camisa 10 tá destruindo. É lógico que eu não vou mexer no camisa 10. É lógico, eu vou mexer. Isso pressupõe exatamente isso, do modelo. Você não conhece toda a totalidade. Se você conhece as especificidades, você sabe no seu time quem você pode mexer. Quais são as peças, que como o Wagner até falou, mantém o que tá bom, tira o que tá ruim. Você vai tirar o cara que tá sobrecarregando o time. Se você analisa aquilo da maneira correta e pressupõe que você está ali como técnico no banco para fazer exatamente esse trabalho, você vai avaliar que ponto do time pode ser mudado. Com relação à teoria e prática, nenhuma teoria se constrói a partir do vento ou do ar, vamos dizer assim, sem nenhuma base com a realidade. Isso é uma questão que até você, como historiador, pode também tratar bem. Então, nenhuma teoria, ela parte do nada. Você pega o que é a ciência, né? Vamos lá, metodologia da ciência. O que é a ciência? A ciência são estudos, experimentos, você cria uma hipótese, através daquela hipótese você testa essa hipótese, se ela condiz
com possíveis efeitos que você já pressupõe através da hipótese ou não. Então, a teoria aí, de novo, a teoria ela é uma construção generalista através de observações. Por exemplo, o que é a teoria da gravidade? Você vê a gravidade? Não. Você toca a gravidade? Não toca, mas você sabe que se você jogar o celular no chão aqui, ele vai cair. Por quê? Porque existe gravidade. E como que a gente descobre isso? Através do método científico de experimentação. Então você teve a prática e a teoria. Tá vendo a ligação da teoria e prática? Não são coisas que andam descoladas. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente nega essa relação, a gente está negando a ciência. Quando a gente fala de teoria e prática, por exemplo, em Campos dos Goytacazes, que aí a gente volta para a realidade, que você tenta... Eu até entendo que é a questão de tentar trazer para o dia a dia, a gente pode dizer que é a questão prática, mas a questão não faz muito sentido no debate científico. O Rodney acabou com vocês dois de vez aqui, ó. Quando a gente fala da prática, a gente tem que tentar descrever através do que a gente construiu em termos de teoria e saber reconhecer, através dessa teoria, os efeitos de uma ação na nossa realidade. É por isso que a gente, quando fala de modelos, a gente está falando de experimentações que cabem ou não em determinadas realidades. Por isso que é preciso superar essa visão de descolamento entre teoria e prática, porque as duas coisas caminham junto. Não existe sobreposição de prática com teoria. E quando a gente fala da prática de campos, a gente precisa entender a que realidade campos foi submetida, que teorias podem descrever ou podem recomendar uma trajetória de campos, desde o passado até hoje, que condizem com possíveis efeitos no futuro. Quando a gente fala de teoria e prática, é fazer essa análise. E quando a gente fala de análise, é separar, né? No sentido prático, lá na etimologia da palavra, é separar as coisas. Mas então, eu acho que o que ele quis dizer é que ninguém faz isso no meio do campeonato. Eu até vou pegar um gancho aqui na questão da gravidade, porque é interessante que demorou tanto para alguém perguntar por que a maçã caía, né? Por que a maçã caía? Por quê? Né? Ela sempre caiu. E continua caindo. Não é? Espera, hoje se não cair, vai dar um problema. Hoje, nós sabemos da lei da gravidade. Então, o que eu vou observando é o seguinte. Eu não sou anti-academicista, não. Eu sou um cara que tô na academia, gosto de estudar, acho que deveria estudar mais. Todo mundo. Agora, o problema é o seguinte. Se existe teorias que vai nos indicar o nosso problema, então nós devemos estudar mais um pouco para descobrir as teorias. Exatamente. Porque estas teorias ainda não chegaram até nós. Exatamente. Não é? Eu observo o município refém de uma ideologia, né? E que passa por vários teóricos que estão dentro dessa ideologia, que não comunica na prática a necessidade do município. Pode ter? Eu concordo com você que tenha. Uhum. Mas eu estou aguardando, eu estou querendo que alguém apresente ela. Mas quais ideologias? Não, o problema do transporte. Você acredita que tem ideologia ali? Eu acredito. Rapaz, uma ideologia nefasta, mas tem. Ah, sim. Mas tem. Beleza. Isso aí, mas tem. Nefasta. Porque o grande problema, o Guilherme, é que não adianta achar que o outro, né, ele não tenha essa coisa que eu falei da visão de mundo, uma cosmovisão. Ele tem uma fé. Se a fé dele é em qual Deus, eu não sei. Mas todos têm uma fé. Então o cara, ele defende aquilo ali com unhas e dentes. Ele acha que aquilo dali pode dar certo. Mas está dando certo para quem? Exatamente. Eu preciso saber para quem que está dando certo. Porque talvez o objetivo seja para atender ele. E a questão não passa pela essa questão da res pública. Eu preciso que a coisa passe pelo munícipe, que atenda o munícipe. Porque
o prefeito, o secretariado, ele não está lá para ser servido. Ele está lá para servir o município. E aí, posso te perguntar uma coisa rapidinho, te interromper, desculpa. Geralmente, essas pessoas que estão aí, elas têm grande poder, né? Sim. Então, você acabou de descrever na prática o que teoricamente se chama patrimonialismo. Sim. Então, tá vendo a relação de teoria e prática? Sim. Gente não pode... O que eu falei com você há pouco aqui? Eu não sou um cara contra... Ele não é contrário, não. Eu não sou contrário, não. Eu não sou contrário. Não sou contrário, não. Foi não. Agora, o que eu estou... O juiz aqui disse que foi não. O que eu estou dizendo aqui é que há um aforismo jurídico que eu gosto muito. Não cabe aos ignorantes entender os doutores, mas sim os doutores entender os ignorantes. Sim. Então, não é lá o senhor que está lá na lavoura, lá no interior, que tem que ficar querendo saber por que não tem ônibus. Por que não tem saúde, por que não tem educação. Mas cabe aos gestores públicos nem permitir que ele pergunte isso, porque quando ele fala assim, eu preciso ir à cidade, tem um ônibus para ele. O meu filho precisa de escola, tem escola para ele. Ou seja, os problemas básicos precisam já estar resolvidos para aquele cidadão. Então, o problema não é o munícipe, e aqui coloca na conta do munícipe subjetivamente, o cara subjetivamente põe na conta dele e o cara fica lá. Por que eu sofro tanto aqui no meu município? Isso aqui não é uma resposta que o munícipe tem que ficar lá, se debruçar, querendo a resposta disso, não. O gestor público tem que responder isso. E responder isso na prática. Não é com teorias, não. A teoria é para ele. A teoria é pro gestor público. Agora, pro munícipe, o munícipe tem que ter a solução prática. Eu preciso de ônibus, tem ônibus. Eu preciso do transporte, tem o transporte. Eu preciso de educação, tem educação. Eu preciso de saúde, tem saúde. O cara não tem que chegar lá no HGG ou no Ferreira Machado e ficar querendo saber por que não tem remédio. Porque quando você ouve falar, chegou dinheiro. Agora, antes de ontem, chegou aí para Campos aí, pelo menos eu vi alguma coisa nos jornais, que chegou 35 milhões, outro falou de 90 milhões, eu não sei se isso procede, mas eu vi alguma coisa assim. Se chega, imagine você, vamos trazer para questões práticas, eu gosto sempre de trazer para a cozinha. Imagine, chegou o final do mês, você passou o mês com a sua família, então a expectativa que você está trabalhando, porque você saiu o mês todo para ir ao trabalho, então logo, final do mês você vai receber. Então a expectativa de refazer a dispensa, de pagar as contas, etc. Chegou o final do mês, você não fala em fazer compras, você não fala em pagar contas, você não fala em nada. Como é que fica a sua família? Não fica. Não tem condições de sobreviver. Vai ficar na rua, que nem tá acontecendo. Mas eles falam assim, eles vão te perguntar alguma coisa. Peraí, você não recebeu, não? Ah, vai. Você não recebeu, não? Aí você fala o quê? Não, atrasou. Tudo bem, atrasou uma semana. Aí daqui a pouco, venceu o outro mês, alguém vai procurar saber, você vai pagar meu marido quando? Aí a pessoa ela fala, a gente tá em dia. Então, se o recurso chega e a gente não vê, o munícipe não vê isso na prática, o que acontece com esse cara? Não, mas aí eu não... O que acontece com esse cara? O que acontece com esse cara é o seguinte, porque bate na moral do cara. O cara fala assim, cara, pra quê? O que eu estou fazendo aqui? Aí quando a gente vai ver um município que o cara não quer fazer nenhuma horta no fundo do quintal dele, será por quê? A gente precisa fazer as perguntas. É uma questão de São Tomás de Aquino, da escolástica. Não adianta responder se a pergunta não está sendo feita da maneira correta. A pergunta tem que ser feita da maneira correta. Então, quando eu olho para o município, questões bem práticas, as teorias são para academia. Não adianta você querer oferecer teoria para o cara que está lá no campo.
Tá. E eu, com isso aqui, não estou dizendo que eu sou anti-academicista. Eu sou um acadêmico, gosto da academia, entendo que existe as pessoas dentro da academia que precisam, por exemplo, você apresenta soluções que eu admiro. Eu estou ouvindo você falar aqui e estou aqui com a minha cabeça aqui também pensando também. Agora, não, Felipe, quando eu Guilherme olho, ganhou até um elogio aqui do pastor Jefferson. Na prática do dia a dia, eu não vejo essas teorias se efetivarem. Sim, mas aí que tá. Se você falar comigo que isto não é uma verdade, a gente precisa ser enche o tanque ali quem vai falar. Não, mas aqui, ó, o Rodney tá dizendo assim sobre o debate de vocês aqui, ó. Tem questionamento do debate. Mas as estratégias usadas em nosso município são apenas de interesse político. É uma afirmação verdadeira. Isso. O Rório, ó. Wagner, quanto não deve ter sido o aluguel dessas tendas de transição que estão sendo montadas? Não passa a impressão de que alguém está sendo beneficiado com essa situação? Beleza. A Gisele Almeida, a Gisele Almeida Viana, pastor Elias do Amaral Viana. Deve ser esposa dele, né? Não? Sim. Pergunta ao pastor Jefferson Araújo. O coach é a profissão do empreendedorismo do palco. Ganha dinheiro com a empresa dos outros. De fato, eu acredito que sim. O Estado é o coach que ganhou dinheiro com a empresa do povo. O Estado gastou o dinheiro do povo e está se demitindo. Quem vai pagar a dívida? Estamos vivendo um Deus nos acuda. Cara, ela botou numa posição... Gostei da analogia dela agora. Botou. O pastor Elias. Foi ela ou ele? Ele. Botou uma boa aí. Entrou no Facebook dela. Fez uma analogia muito bacana. Eu vou terminar de ler os comentários, senão não leio não. Nosso amigo Josué Júnior também está assistindo. Doutor Valmir Lima, daqui a pouco entrando com o dedo na ferida, dando um bom dia, bancada e a gente aqui. Colocando, né? Botando, não. Botando fica um negócio meio moleque, né? Meio estranho. Tá botando o dedo na ferida do cara aí, mano. Apesar da conversa ser informal, o linguajar aqui, a norma culta... Tem que colocar o dedo, mano. Botando o dedo. Tira esse dedo aí, rapaz. Aqui, introduzindo, rapaz. Introduzindo o dedo. Assim você vai matar papai, viu? Nosso amigo Luiz Henrique ouviu falar de universitário, ouviu o debate. Dia veio. Acordou o Luiz Henrique aqui, ó. Pulou da cama. Pulou da cama na hora. Abraço, semana almocei com o Luiz lá no Bandejão? no Bandejão. O Bandejão lá tá melhor que muita casa. Pode abrir aquilo lá pra galera comer lá dentro. É uma boa ideia. Não, mas visitante pode, né? Pode. Só que eu, por exemplo, vou lá como visitar visitante. todo dia. Eu vou quase todo dia. Aqui, ó. Ele tá dando um bom dia, gente. Josué tá falando. É a mesma coisa de dizer que se a Terra é redonda ou é plana. Afinal, a Terra é redonda ou é plana. Cara, teve gente que levantou essa bola, né? Ainda tem. Não, mas calma aí, gente. Isso é política. Claro. Isso é política, rapaz. Mas tudo Você é acha política, que o cara não né? sabe que a Terra é redonda? Pelo amor de Deus, rapaz. Tudo é política. Deixa o convidado responder. Só o pastor fala. E aí, o pastor tá reclamando com você aqui, ó. Quem que falou? A Rosemary Siqueira só falou que só você que tá falando. Ah, tá bom. Mas ele que é o convidado. Mas ela não sabe, cara. Ela não sabe a dinâmica. Pra ela, que o único que não é convidado aqui sou eu. Ó. Quando que você vai aprender que quem faz o programa são eles? Eu não tenho que questionar o que eles estão falando, não. Ela não sabe a dinâmica, rapaz. Pastor, deixa o convidado falar, pastor. Fala aí. Ela tá dando uma bronca na gente aqui. Eu tô aqui quase todo sábado. Mas eu acho que a dona Rosemary não... Eu já tô deixando de ser convidado também. Então tá tudo em casa. Quando é que eu posso trazer minha carteira? Olha aí que deu ruim. Aí deu ruim. Germano Santos. O Germano Santos que tá aí, ó, gerindo a Rede Aurora de Comunicação, tá ampliando, né? Ampliando. Ele tá aberto a novas possibilidades. Ele está aberto. Ele está aberto a novas possibilidades, a novos diálogos. Germano Santos está aberto. Está aberto. Para todos. Olha lá, ó.
Veio Germano Santos. O cara tá aberto a novos Tá diálogos. aberto, tá aberto a novos diálogos. Deixa a gente terminar a frase, né? Depois que eu vi aquele negócio do Alexandre Frota, o povo é criativo, né, rapaz? Germano o povo veio dizendo nervoso. que o Alexandre Frota saiu. O povo é criativo, rapaz. Gente, O povo disse que... O povo disse que... Rapaz, mas é aquilo, né? O cara daquele menino. O cara disse que tiraram o... Eu vou apanhar por causa disso. Cuidado, hein? Vai me bater aqui. Cuidado. Que o Alexandre Frota saiu do... Foi expulso do PSL por meter o pau no presidente. Meteu o pau no presidente. Rapaz, falei. Ô, Eric, corta aqui que o Guilherme vai falar aí. Não, a gente tava falando aqui, eu concordo com você da relação que a gente não tem que ficar discutindo teoria com o povo, com o povo sem pelo menos apresentar o que é aquilo, qual o sentido da teoria. Realmente, nesse ponto não tem o que a gente discordar de quanto a... Vamos discutir como o neoliberalismo afeta o jovem agricultor em Morro do Coco e discutir isso com ele às vezes pode ser uma condição, a gente tem que discutir, tem que ter esse debate, é óbvio que tem que ter esse debate, mas você não faz isso de cima para baixo, você não faz isso de uma hora para outra, porque e isso é o que é o bom aqui da Rádio Aurora mesmo, é que a gente sempre trouxe as discussões nesse ponto. O objetivo aqui é sempre falar com o povo, com o público que nos assiste, sobre as questões do cotidiano. E aqui eu nunca fiquei reivindicando teoria. Eu dei o exemplo porque para exatamente mostrar que a teoria serve para descrever a nossa realidade. E cada vez que a gente sabe um pouco mais, é mais possível também da gente proporcionar alguma transformação. Sim, não somos fideístas. Né? Exatamente, não somos fideístas. A gente acredita lá na cientificidade, Isso. vai pregar a cientificidade e vai buscar, inclusive, que quem está cerceado desse conhecimento, a gente leve conhecimento, porque eu pelo menos tenho um compromisso ético com essa difusão. Na verdade, só o gongo aqui, né, compete a nós, né? Aqueles que estão na academia. E aqui é uma questão que eu vou identificando. O Guilherme já falou? Já. Legal. Porque ele é o convidado. Você solicitou, nós atendemos. A Guilherme questão falou. Do gestor público olhar a coisa pública como sacerdócio também. É o cara olhar ali e ver que ele tem uma missão ali. Uma missão de poder servir ao outro, ao próximo, né? Aquele livro que eu admiro ele, O Monge Executivo, ele faz uma inversão, né? E ele traz algumas informações que eu acho interessante. Ele usa o exemplo de uma grande empresa e toda a sua estrutura administrativa, né? Começando pelo presidente até o faxineiro. E ele fala assim, o presidente ele não deve estar no topo dessa organização, ele tem que estar na base. Ele traz esse conceito. E aí ele vai mostrar algo que eu acho muito interessante. Ele fala assim, você acha que quem tem o poder de acabar com essa empresa? De colocar essa empresa no topo e acabar com ela? Não, são só quem tá na base mesmo. Não, mas aí eu acho engraçado. Não é? Então, olha só, só que o povo... Quem pensa diferente não prospera. Isso aí é fato. Então, o que acontece? O Guilherme, rapaz, eu não sou um cara ufanista, não. Esta semana, andando por aí, olhando as coisas, né? Ontem mesmo, conversando com um filho meu, e ele falando de alguns projetos pessoais dele, e ele falando sobre inovações, e eu fiquei observando, eu estava indo para Gruçaí, e eu fiquei observando aquela questão dos ciclos. Ah, sim, que a gente discutiu. Fiquei pensando a respeito daquilo. Não dá para fazer como era. Mas eu acredito, cara, porque quando eu olho para o município, eu vejo que o município tem potencialidade para poder fazer muita coisa que não está sendo feita. A pergunta, por exemplo, um projeto como este, tudo aquilo que eu tenho observado ao longo desses 30 anos no município,
o que este município poderia estar fazendo e não faz. E isto, primeiro... Não faz e não fez. E não fez. Porque quando você começa a colocar um terror como esse aqui, esse projeto aqui pra mim, esse projeto, olha só. Atenção, calma aí. Atenção, Edmar Pitac. Pastor Jefferson vai falar aqui para instigar mais ainda você, ó. Atenção. O projeto, ele tem 2 páginas. 2 páginas do projeto do deputado Vladimir. Um assunto dessa magnitude, você conseguiria, bem, a não ser que o cara tenha um alto poder de síntese, para ele poder, em poucas palavras, e quase que em um período, explicar essa questão. Mas eu não acho que o problema ele tem esse poder de síntese, não. Eu acho que nenhum especialista teria. Mas eu vejo isso aqui justamente para afrontar a inteligência alheia. É uma perspectiva e tanto, hein? Aí essa questão da teoria. Isso, as relações, né? Tá entendendo? Então, bichão, me permita aqui o bichão aqui. Sem problema. Não é? Então, o que eu observo para o nosso município? Eu não estou aqui como especialista da área, mas como alguém que tem pensado o município, eu quero propor isto também aos nossos ouvintes. Que nós possamos redirecionar nossas lentes e enxergar o município de fato como ele é. O município é o que nós temos visto quando nós pegamos aí as nossas estradas aí, vamos para Rio Preto, vamos para Farol, vamos para o interior. O município é aquilo dali. O município não é isso que nós temos visto aqui na região central de Campos. Não, é 40% só do território. Caramba, aqui, ó, a altura do microfone que ficou agora. Vocês perceberam aqui? Eu tô aqui, ela foi descendo de centímetro a cadeira foi descendo? Centímetro a centímetro. É o recado que eu tô... Germando Santos. Fala. Germando Santos. Quem falou aí? Então... A resposta do pastor Elias, né? Quem vai pagar a dívida? Quem vai pagar a dívida? Quem vai pagar, não. Caramba, a dívida já foi paga. Já está sendo, né? A dívida já foi paga. Na verdade, o cara já entregou o último centavo. Não tem mais o que entregar. Então, o que me chamou a atenção na colocação do pastor Elias é o modo no qual ele coloca a situação. Sim. Ele coloca da seguinte forma, você foi mexer com o Edmar Pitac, ó ele aí, ó. Ele coloca da seguinte condição: os políticos estão pedindo demissão. Essa você continua pagando, o dinheiro do povo continua entrando, ele geriu mal esses recursos e agora está lavando as mãos. Quando ele diz que o político está pedindo demissão, ele está dizendo assim, ó, estou lavando minhas mãos. Não tem saúde, não tem educação, não tem transporte e não tem segurança. Quatro pontos fundamentais a nossa sobrevivência e que pagamos caro por isso com esses impostos. E agora o político diz assim, lavo minhas mãos. Não tem dinheiro, certo? O município está quebrado, gastamos com caixão, com bola, com jogos estudantis, com piscina, com tudo. Menos com aquilo que é essencial a nossa sobrevivência, que a população precisa. Isso se chama... Quando ele colocou que os políticos estão se demitindo, eu acho interessante que ele está dizendo, o município lava as mãos. Lava as mãos, porém, não abre mão dos nossos impostos. Não abre mão dos nossos recursos. Prova disso é que o município está quebrado, como todos os políticos dizem, mas a briga pela corrida na prefeitura está grande, está gigantesca. Quem é que quer pegar o município quebrado? Essa é importante, né? Tem gente na linha. Alô, bom dia. Bom dia, vai. Tudo bom? Jonathan. Ô, Jonathan, tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Queria dar um alô pro Jeff aí. E aí, Jonathan? Grande debatedor, tudo bem?
Rapaz, eu queria falar também um pouco sobre o projeto de lei do Vladimir, né? É um projeto de lei aí que ele anexa junto ao projeto de lei, né? Um trabalho do meu professor lá da UF, sendo que o cara cita em um projeto de lei, ele cita ali poucos referências bibliográficas, quer dizer, o cara não dá muito valor científico a isso, é um projeto de lei vazio, e quer dizer, o campo já está passando por tantos problemas, e ele quer ser candidato a prefeito, mas ele não procura uma solução fidedigna para isso, quer dizer, o cara está em um projeto de lei vazio que não vai resolver os nossos problemas, né? Então eu queria falar sobre isso aí e agradecer aí o Gerson aí pela participação, o cara tá arrebentando. E falar um pouco também do nosso transporte público, né? Porque... Fica à vontade, Jonathan, a casa é sua. Rafael Diniz não fez nada nesses anos, agora quando ele resolve fazer alguma coisa, ele fez uma porcaria, né? Vamos falar com o português claro. É basicamente tudo aí. Agradecer aí também pelo espaço aí e pelo grande programa de vocês. Obrigado, Jota. A gente que agradece aí sua participação e sempre afirmo aqui, não tem programa sem vocês. Se aquele númerozinho estiver zerado ali e se ninguém participar, o programa acaba semana que vem. Com certeza, com certeza. Obrigado por participar com a gente aí. Um abraço. Aqui, ó, o Fernando Narlock também tem uma pergunta para fazer, só não falou qual convidado. Qual a solução para o município de Campos para trazer investimentos para a cidade? Sendo assim, qual seria o papel do prefeito nesse sentido? Acho que de um jeito bem simplório todo, né? O prefeito é o cara que deveria estar na linha de frente aí, trazendo soluções para que tudo isso pudesse acontecer, né? Mas é o contrário. Mas eu vou deixar para o nosso amigo aqui. Vou deixar para cada um dar opinião. Acho que vocês vão até... Eu penso igual você. Convergir na opinião. Eu penso igual você. Eu acho... Para mim, onde que foi a falha do Rafael Diniz? Justamente de não entender. Quando eu creio que ele não entendeu o que é ser prefeito. Eu não sei se ele teve a oportunidade de acompanhar o avô dele, né? Que talvez... Não acredito, não. Não é? Não. Mais o pai, né? Não é? Porque o que acontece? Na época do pai, ele morava aqui no Brasil? Tem isso também, né? Eu me lembro que o pai dele era professor, sempre dava aula do lado da minha turma, na Universo ali. Eu não me recordo do Rafael aqui nessa época, não. Tá. De repente tava lá por Miami, né? Então, qual é o problema? O cara ele deveria entender. Primeiro, ele conhecer o município dele. Que talvez ele conheça o município através... Talvez ele conheça o município pelos livros, né? E pelos seus secretários. Ele deveria conhecer o município, as potencialidades do município, as carências do município. E para você conhecer isso tem que ser algo empírico. Você tem que ir lá e colocar a mão. Ele tem que... Isso é verdade. Ele tem que colocar uma bota no pé, porque ele está no município de tendências agrícolas, ele tem que colocar uma bota no pé, né? E entrar e colocar o pé no chão. E começar a conhecer o município. Conhecendo o município e as suas potencialidades, o que eu acho que ele deveria ter feito? Em busca de captar local, no estado, no Brasil, fora do Brasil, quem quisesse investir nessas potências do município. Seja agrícola, seja pesqueira, seja turismo, seja o que for. Só que ele não faz o papel de prefeito de apresentar a cidade para ninguém. Ele apresentou a cidade para quem? Só ficou na relação aqui os encontros para discutir a questão dos royalties aqui. Ficou bem preso. Se ele tivesse procurado, por exemplo, apresentar potencialidade para o setor canavieiro, a grandes empresários no país e até mesmo fora do país.
Será que alguém não teria se interessado por aqui, não? Se ele tivesse proposto a algumas cooperativas de leite, que aqui existe potencialidades aqui também para a bacia leiteira, e que aqui pudesse instalar aqui uma empresa de laticínios, ele deveria apresentar isso, né? Ele mostrar grandes montadoras de veículos que aqui existe topografia, né? Eu estava pensando aqui a respeito do transporte. Rapaz, nós estamos numa cidade com topografia privilegiada. Privilegiada. Cara, você vai em São Paulo ali, você vê os ônibus ali subindo, descendo dentro da cidade. É. E uma coisa interessante nesse aspecto aí, ô pastor, é o seguinte, nós vamos até ler aqui que tem bastante comentário sobre isso. Eu acho que nós chegamos num ponto de interesse dos ouvintes aqui, dos espectadores. Campos tem uma coisa que raramente você vai encontrar nos demais municípios, dos demais 91 municípios do estado. Uma capacidade enorme de expansão. Vitória tem uma qualidade de vida excelente, grandes empresas, porém Vitória é do tamanho de uma laranja dentro de um pomar, que é Campos dos Goytacazes. Campos é o pomar, Vitória é a laranja. Então, algumas empresas... É verdade. Você conhece Vitória? Conheço. Você dá um rolê nela ali em 2 horas, rapaz. Se o trânsito estiver fácil, você dá um rolê em 40 minutos. Você saiu ali no trevo de Cariacica ali, você rodou, foi lá em cima, fechou Vitória. Fechou Vitória. Então, Vitória é uma laranja perto do pomar que é Campos. Então, nós temos isso, que é um privilégio. Às vezes é um karmazinho também, que é administrar 4.000 km², não é para qualquer um, não. Exatamente. Mas em determinados aspectos é um privilégio essa capacidade de expansão que nós temos, certo? Só que o que a gente vê? A gente vê políticos que não agem com interesse em crescimento da cidade. Eles continuam agindo. Campos parece que parou no tempo. Sim. Nossa cidade parou no tempo. Nós temos vereadores aqui que ficam buscando aplauso em Facebook por ter conseguido um quebra-mola numa avenida que já tem 1000. Ao invés de brigar por melhorias naquela estrada. Nós temos vereadores que assinam até atestado de óbito se o prefeito mandar para a Casa Legislativa, sem sequer perder tempo com a leitura. Então nós estamos parados no tempo. Daí a gente vê o caos que o nosso município se encontra. É pertinente à realidade tão somente? Não. Vivemos isso há anos. Há anos que a gente tem essas dificuldades trazidas por esses políticos, Guilherme. Exato. Não é uma coisa que, você vê que quando você toca no assunto, tá aqui, ó, a Gisele Almeida Viana, o político quer ganhar o coração do povo. Dinheiro político tem e intelectuais eles compram. O político consegue qualquer laudo, pois intelectuais se compra. Olha só que doideira. É o que o povo diz, carambola. Olha só. Aqui intelectual. Isso aí é um vespeiro aí. Respondendo Fala aí. a um professor esta semana, quando eu falava sobre as potências do município, e eu falei sobre arroz, feijão, ele foi e falou assim: arroz? Campos não tem condição de plantar arroz. Então, a 22 de fevereiro de 1886, foi assinado na fazenda de Outeiro, hoje não pertence mais a Campos, em 1º de janeiro de 1887, inaugurou-se o Engenho Central de Pilar Arroz, aqui em Campos. Às vezes a gente olha para Campos e a gente tem algumas dificuldades. Eu nem quero ler, eu vou deixar pro Guilherme ler isso aqui. Guilherme, leia aqui para mim isso aqui. Faz a leitura aí enquanto eu passo aqui e nós vamos terminar de ler os comentários dos ouvintes aí que se interessaram no assunto. Chegamos no ponto-chave.
essa aqui aqui. Então, o presidente da província exigiu informações da Câmara Municipal de Campos sobre pedido de Antônio Justiniano Rodrigues para explorar ouro e outros minerais em terrenos de sua propriedade situados à margem do rio Imbé. Nós sabemos pela carta. Se acha folha 129 verso. Não só que no Imbé havia ouro, como também por esse motivo, o vice-rei Luís Vasconcelos proibiu que essas terras fossem cultivadas. Estão montando uma serraria no Imbé, no primeiro norte. As terras pertenciam ao vigário. Há poucos anos morava no Imbé um português que tirava ouro desse lugar e depois foi assassinado sem saber por quem. Chamava-se João Maria por alcunha de Ladinório. Júlio Feidite, né? Júlio Feidite, né? Isso está na página 488 da obra Subsídios para a História dos Campos dos Goitacazes, do Júlio Feidite. Em 2012, se não me falha a memória, eu li num jornal que havia um professor renomado da cidade que estaria dando uma aula na Academia Campista de Letras, aqui no Jardim São Benedito. Eu fui, né? Infelizmente só eu mais uns 10. Não teve mais. Né? Infelizmente. Né? Não teve mais. E ali ele estava falando sobre Campos dos Goitacazes. É um professor renomado da cidade. Eu não tenho autorização para falar o nome dele, então não vou citá-lo. Mas ele falava sobre questões minerais na cidade muito interessantes. Ele falava sobre uma possibilidade do então Eike Batista estar tirando pedra aqui no Itaoca. E você, é uma questão só de plausibilidade, é só questão de você analisar e pensar. Havia uma pedra que ia do Itaoca para o porto? Sim. Mas em quantidades muito pequenas. Sim, isso eu posso afirmar. Né? Quantidades pequenas. O grosso da pedra chegava de São Fidélis, Cardoso Moreira. Então ele afirmava que o que o empresário estava buscando ali no Itaoca era uma veia de diamante. Então, estas informações são surrupiadas e fica só na mão de alguns. Alguém vai falar que na década de 50, Juscelino Kubitschek veio a Campos inaugurar 2 poços de petróleo ali no Xexé e permanecem lacrados até o dia de hoje. Então, a gente vai observando o município e parece que os nossos avós tinham muito mais conhecimento do nosso município do que nós. Sim, é verdade. Né? Os de hoje sabem muito menos do potencial do município do que os nossos avós. Parece que aos poucos vai havendo uma tentativa de desinformar, de aniquilar, de ridicularizar o outro. O outro detém um certo conhecimento, então começa a dizer que aquele cara, assim como fizeram com o Enéas Carneiro, né? É louco, é doido, sempre não sabe o que tá falando. Quando alguém vem com um papo desse, sempre são esse loucos. bicho é doido. Então, eu olho para o meu município, eu sou de Guarulhos, nasci e criei em Guarulhos, e essa ideia que começou aqui o nosso bate-papo, de que o jovem do jovem, e aí? Nós vamos deixar o que para o jovem? Deixa eu cortar aqui. A pergunta que você... Como é que você começou o programa do jovem? O futuro pertence aos jovens. O futuro pertence Será? aos jovens, não é? Eu já fui jovem. Eu já tive 20 anos. E vivi na expectativa do futuro chegar em Campos, né? Eu acreditei em vários desses que passaram aí pela política local. Como dizia Eissa de Queiroz, ele dizia que fraudes e políticos, de tempos em tempos, é preciso mudar. E ele diz, pelo mesmo motivo. Sai merda. Não é? Vamos ler aqui, ó. Chegamos nos nossos instantes finais. Para não deixar de falar os nossos aqui, ó. Dá um bom dia ao nosso amigo JC Cordeiro, nosso ouvinte ali da Baixada Campista ali, o
futuro prefeito da Baixada Campista. Se não for o prefeito, vai ser o subprefeito da Baixada Campista. Existe esse cargo. Nosso amigo Juarez da Silva, o Rodney, o erro do Rafael Diniz foi ele se candidatar a prefeito. Foi um bom vereador, mas como prefeito e gestor, Deus me livre, só derrota. É porque como vereador, ele era pedra. Como prefeito, ele virou a vidraça. Então, como vereador, ele podia jogar pra galera à vontade. Discursos eloquentes, cheios, inflamados de amor. Mas só discurso, Roger. Muito romântico, né? Muito, muito. O Roger diz, boa colocação, parabéns. O Rafael Diniz não merece ser eleito nem síndico de condomínio, diz o Fernando Narlock. A Kailane Trindade, depois que começou a entrar o petróleo, a cidade parou. Os políticos se acomodaram em apenas receber os royalties e esqueceram que a cidade precisa ser bem gerenciada. Outra verdade. O Luiz Cláudio Santos diz, não fez nada para o povão, só tirou o restaurante popular, etc. E quem mais votou nele? Bom dia para todos. A Stephanie Girassol quer ver a gente falando sobre a greve na saúde. A Sol Almeida também está assistindo, Daniel Carlos voltou a assistir, então vamos lá. Finalizando aqui com a Stephanie Girassol, porque o pessoal do programa quer para ver, né? O Evaldo Andrade, né? Fabinho Almeida, o Folia, já estão ali na antessala ali. Não fiquem doentes no dia de hoje, não procure a rede pública de saúde no dia de hoje, tampouco de amanhã. Por quê? Uma nota oficial, tá? Não é nota do apresentador. Diz assim, informamos que neste sábado, 17/8/2019, não teremos profissionais médicos na seguinte especialidade, cirurgia pediátrica. Isso assinado e carimbado pelo cirurgião, pelo especialista clínico, diretor clínico da unidade. Porém, a partir de um determinado horário, no Sanduda Saldanha Marinho também, está ficando sem médico. O PU de Guarulhos também está ficando sem médicos. Mas, segundo vereadores da base, está tudo uma maravilha. Está tudo funcionando. Segundo os vereadores da base governistas, que assinam até atestado de óbito, está tudo uma maravilha. É porque eles não vão para o Sandu de Guarulhos, eles não vão para o HGG. E outro, o teto do HGG despencou mais um pedaço. Já tinha um pedaço despencado, agora despencou outro. Hã? A parte do heliponto, na aula de queimados nos fundos. Isso. Despencou também. Daqui a pouco o hospital todo vai cair. Não adianta, o hospital foi construído lá em 2002 e até hoje não passou por reforma, não tem como ele ficar de pé. Tudo na vida tem que ser reformado, tudo na vida tem que ter assistência. É constante. Isso aí. Então, o prefeito também não chegou a um acordo com a classe médica, fez uma oferta lá de pagar 50% do que era pago anteriormente. E os médicos, lógico... Isso ele acabou, agora, alguns meses atrás, aconteceu com a educação, né? E agora com os médicos. Também aconteceu com a educação. Minutos finais, vou pedir para o operador colocar em homenagem ao aniversário do Goitacás, por favor, operador. Bota aí. Finaliza com o programa. Vai, fala isso. Isso aí. Aí, ó, a gente finaliza com o programa depois com o hino. Por favor, operador. Se tiver ali... Já tá no ponto, então tá lá. Guilherme, considerações finais? Obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente volta aí de novo com os assuntos da semana de Campos. É importante a gente discutir aqui. Pastor Jefferson? Eu também quero agradecer também, né, a oportunidade. E eu acho que sempre é muito saudável isto. E a gente fica por aqui, né? Desejar a todos um ótimo fim de semana com esse microfone abençoado. Certo? Dizer que agradeço muito a participação de todos vocês aqui com a gente. Nosso programa só existe por conta de vocês. Se não fosse vocês, não teria um programa, né? Não teria o programa. A gente poderia encerrar ele aqui hoje e não voltar mais. Dizer que vamos estar atento a tudo que vem acontecendo na cidade e não vamos nos omitir. O que tiver que ser dito, nós vamos falar aqui. Não vamos nos omitir por nada. Vamos manter a nossa linha, que é de denunciar. E de denúncias não políticas. Denúncias para que o município tome as devidas providências. E o dia que o município tomar as devidas providências, nós vamos estar aqui também dizendo que tomou a providência. E que vai estar tudo bem, tá bom? Fiquem todos com Deus, um bom fim de semana.